Glorificado para todo sempre, exaltado e enaltecido, seja o nome do nosso Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 167, Palavra Poderosa. O tema que estaremos ministrando fala a respeito de cura interior na sua primeira edição. E dentro de uma abordagem vamos falar um pouco sobre definições e consequências do pecado, né? Para todo sempre louvamos e exaltamos o nome do nosso Rei, porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Trazendo algumas definições, falando sobre cura interior, o que podemos definir sobre isso, né? É a obra de restauração da alma pelo Espírito Santo. É isto, né? Em que a chave é o perdão para a cura física e também a cura da alma. Amados, existem outras terminologias, né? Em relação a esse assunto que estamos tratando agora. Outra terminologia que nós podemos conhecer também fala sobre cura das memórias, ou então cura das lembranças, ou cura das emoções. Enfim, tudo significa cura interior, né? E vamos entender que não se trata de regressão a vidas passadas, né? Não é nada disso. Mas sim, a partir da vida intrauterina, Deus estabeleceu a generação. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós encontramos, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós vemos que dentro da generação do Senhor, ele estabelece a tríade perfeita e harmoniosa. Ou seja, o homem, ele é um espírito que tem a alma e habita em um corpo, né? E assim com livre-arbítrio. Mas aí nós percebemos que houve uma degeneração. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então veja que Deus criou o homem perfeito, mas ele se degenerou, né? Mas nós percebemos também a revelação da regeneração do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, se o homem caiu através do pecado, Deus então regenera, traz o homem à sua presença através do plano maravilhoso que ele estabeleceu, né? O plano da redenção. Mas falando um pouco sobre a consequência do pecado, em relação ao espírito, que é a palavra pneuma, né? Trouxe a morte. Morte significa separação do amor de Deus. Em relação à alma, que é o psique, uma distorção psicológica. Podemos perceber em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 ao 13, que está escrito: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja então que um desequilíbrio na alma do homem, né? E aí continua o texto dizendo: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja, amados, que aparece aí as primeiras enfermidades, né? Enfermidades da alma: rebeldia, vergonha, insegurança, medo, culpa, irresponsabilidade, acusação, tudo isso fruto do pecado. Deus não criou o homem com essas coisas, mas isso é consequência do pecado sobre a alma. Qual a consequência do pecado sobre o corpo? Que é a palavra soma, né? Trouxe sofrimento, trouxe fadiga, trouxe doenças. Gênesis capítulo 3, versículos 16 ao 19. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Amado, esse negócio de comer do suor do rosto, isso é maldição, não é bênção. O homem foi criado por Deus para dominar em espírito. Agora, entenda que em função da sua queda, a queda pelo pecado, a alma então assume o controle através dos sentidos, né? E agora, o homem é conduzido no mundo pelos seus pensamentos, pelas suas experiências, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, pelas suas emoções. Então, alguns procuram dominar através do dinheiro, outros querem dominar através do sexo, outros através da religião, outros através do esporte, outros através da cultura, da fama, da popularidade, procurando através dessas coisas destaque, respeito, reconhecimento ou, quem sabe, popularidade. Então, amados, Deus não criou o homem para dominar através da alma, e sim para dominar através do espírito. Mas o homem, na condição de pecado, o que aconteceu? Houve a separação do amor de Deus. Então, o espírito ficou morto. O homem, então, ele passa a ser apenas alma vivente, separado do amor de Deus. O homem na condição do pecado. Então, de uma forma preliminar, de uma forma introdutória, nós trouxemos assim esses esclarecimentos para que possamos então trazer uma revelação mais ampla sobre cura interior. Então, sabendo que Deus criou o homem em uma gênese perfeita e harmoniosa, espírito, alma e corpo. Mas em consequência do pecado, o espírito morreu e a alma assumiu o controle. A alma, que é sede de pensamentos, sentimentos, vontades e emoções, que não foi criada por Deus para dominar, então criou-se aí toda uma distorção na vida do homem, né? As enfermidades sobre medo, rebeldia, sobre acusação, sobre vergonha, né? Todas essas coisas são doenças da alma, né? Nos encontraremos na próxima aula. Que Deus abençoe grandemente. Eu creio que o Senhor está falando com cada um de nós, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.